Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando aqui uma atividade da disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências da Natureza. Atividade 2, referente a um plano de aula e a uma aula expositiva e gravada. Eu me chamo Antônio José, aluno do curso de Ciências da Natureza, Polo Buriti dos Lopes. O tema a ser abordado vai ser características dos seres vivos. É um tema que é ministrado no 6º ano do ensino fundamental. Organização celular. Nós temos como a unidade básica dos seres vivos a célula, né? A célula é a unidade básica que constitui os seres vivos, né? Em seu interior ocorrem diversos processos que mantêm os organismos vivos, como respiração celular, liberação de energia e produção de substâncias, certo? As células elas são unidades microscópicas, elas são muito pequenas de um modo geral, podendo ser vistas apenas com o uso de microscópios, certo? Elas constituem organismos unicelulares e pluricelulares, né? Caracterizando, né? As células fazem parte da estrutura dos seres vivos, constituindo tanto organismos unicelulares como o corpo de organismos pluricelulares. Do lado esquerdo nós temos a figura de um paramécio, é um exemplo clássico de um ser vivo unicelular. E do lado direito nós temos o exemplo aí dos seres animais aí, de um cavalo, de uma tartaruga, que constituem seres pluricelulares. Temos aí um esquema representativo, né, do comparativo de uma célula animal e de uma célula vegetal, certo? Onde a principal diferença vai ser a membrana plasmática, onde do lado esquerdo a membrana plasmática representada aí em cor azul, né? Ela tem característica por ser uma membrana seletiva, e do lado direito a membrana plasmática da célula vegetal, certo? Ela tem essa característica aí de ter essas junções, né? Como se fossem emendas. Em geral, as células que formam um ser pluricelular atuam em conjunto para desempenhar diversas atividades no organismo. Na maioria desses seres vivos, há diversos tipos de células especializadas em diferentes atividades, o que ajuda a caracterizar cada função celular. Dando continuidade, temos metabolismo. O que é metabolismo, né? Temos aí um conceito. São processos químicos responsáveis pela produção de energia para a sobrevivência dos organismos. Dentre esses processos químicos, nós temos como exemplo a respiração celular. E a respiração celular ocorre nas mitocôndrias, né? Nas mitocôndrias de cada célula. Na figura representativa nós temos aí um processo bem simples, né, de respiração celular, onde a seta verde indica, né, entrando o oxigênio e nutrientes, né, que vai gerar a energia reutilizável pela célula, e a eliminação do dióxido de carbono e do vapor d'água, certo? Caracterizando um pouco mais, né, nós podemos dizer que os seres vivos necessitam de energia para sobreviver e se reproduzir. Eles também precisam de substâncias que farão parte de sua estrutura, ou seja, que constituirão os seus corpos. Né? Como já foi dito, vários processos químicos que ocorrem no interior dos seres vivos, inclusive no interior das células, permitem a obtenção de energia e substâncias necessárias à vida, dentre eles, né, a citada respiração celular. Vamos falar agora, né, de reprodução, né, que quer dizer a geração de novos indivíduos. Essa geração ela acontece através da união das células chamadas gametas, certo? Dois gametas se unem, formando a chamada célula-ovo ou zigoto. De um modo geral, nós temos a caracterização, né, da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. Né? A reprodução sexuada ocorre quando é a união de gametas, maneira como a maioria dos animais e plantas se reproduzem. No caso, nós seres humanos, os cães, os gatos e, em geral, os animais. E a reprodução assexuada, que é sem a união de gameta. No caso da reprodução assexuada, novos seres serão gerados partindo de um único indivíduo.
Pois bem, temos aí, né, um esquema representativo e ilustrativo da reprodução sexuada e da reprodução assexuada, certo? Como foi dito, né, a reprodução sexuada ocorre com a união de gametas de seres diferentes e de sexos opostos. E a reprodução assexuada, né, que pode ocorrer por brotamento ou regeneração, né? A figura era bem representativa, né? No caso do brotamento, nasce um broto que se destaca e vai dar origem a um novo ser. E a regeneração, o ser original, ele, se caso quebrado em algumas partes, essas partes darão origem a um novo ser. Dando continuidade, né, vamos falar da diversidade dos seres vivos, né? Vamos observar a figura aí. Cada quadradinho desse aí tem um ser vivo diferente, né, representando a grande diversidade existente no reino animal, né? Na figura ao lado, podemos observar uma pequena amostra da diversidade dos seres vivos. O Brasil, né, é um dos países com maior diversidade de seres vivos do mundo. Estudar essa variedade de seres vivos não é tarefa fácil, mas, para organizar os estudos, pesquisadores e cientistas criaram sistemas de classificação, os quais separam os seres vivos em grupos de acordo com suas semelhanças, né? É o que a gente vai ver logo mais adiante. Pois bem, né? Para facilitar esse estudo, foram criados as categorias taxonômicas, né? Os seres vivos eles são organizados em categorias taxonômicas, as quais estabelecem níveis hierárquicos entre si. Exemplos: domínios, reinos, filos, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí vamos seguir a sequência que é de fácil compreensão. O domínio é a categoria mais abrangente e engloba diversos reinos, né? Dentro dos reinos, né, um reino é formado pelo conjunto de vários filos, os quais são formados pelo conjunto de várias classes, as quais são compostas por ordens, que são formadas por famílias, que incluem os gêneros, e cada gênero pode incluir diferentes espécies. Mais à frente, vamos mostrar um esquema ilustrativo que dá para entender com bastante facilidade essa sequência toda aí. Pois bem, tá aí o esquema representativo, né? O reino, né, como uma grande categoria que abrange todas as outras subsequentes, né? E como foi dito na leitura, né, o reino abrange filo, filo abrange classe, classe abrange ordem, ordem abrange família, família abrange gênero e gênero abrange espécie. Né? Dando continuidade, vamos falar da nomenclatura das espécies. Né? No dia a dia, quando nos referimos a alguns seres vivos, geralmente utilizamos nomes populares, como cachorro, gato, minhoca, besouro, entre outros. No entanto, os nomes populares podem variar de acordo com a região ou país. Por isso, os cientistas estabeleceram um padrão de nomes para ser utilizado mundialmente e facilitar a identificação das espécies. Além disso, a padronização da nomenclatura científica tem como objetivo atribuir um único nome a cada espécie sem repeti-lo para outra. A partir daí foi que surgiu o sistema binominal. O que quer dizer? Sistema binominal, nome científico de cada espécie, é formado por duas palavras. Foi um sistema proposto a partir de 1735 pelo médico e botânico sueco Carl van Linné, mais conhecido como Linneu, que é a famosa e conhecidíssima classificação de Linneu. Para que isso desse certo, Linneu precisou criar algumas regras, né, que está aí no esquema representativo. O nome científico do ser ele é formado pelo gênero mais o epíteto específico. Exemplos: Canis lupus é o lobo, Canis é o gênero, lupus é o epíteto científico. Canis familiares é o cão doméstico, Canis é o cão, familiares, doméstico é o epíteto específico, e por aí vai. Seguindo as demais regras, né? Devem ser escritos em latim ou latinizados. A primeira letra do gênero deve ser sempre letra maiúscula. A primeira letra do epíteto específico deve ser sempre minúscula, para poder ter a diferenciação de uma espécie para outra.
e tornar um nome padrão mundialmente. Dando continuidade, vamos falar da organização dos seres vivos. Foi dito anteriormente, né, da classificação em unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares são formados por uma única célula. Quando um ser vivo apresenta apenas uma célula, é nessa estrutura que ocorrem os processos que permitem a sobrevivência, como a respiração e a liberação de energia. No caso dos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, os seres pluricelulares podem apresentar diversos níveis de organização em seus corpos. Os mais complexos apresentam células, tecidos, órgãos e sistemas, que formam os organismos. Nesse caso, né, nós temos como exemplo, né, dos mais complexos, nós temos os seres humanos, os cães, os gatos, que são seres formados por toda essa sequência que vai formar os organismos. Né? Temos aí o esquema representativo da organização. Mais à esquerda nós temos a unidade básica, que é a célula. Em seguida temos o tecido, que tem o exemplo o tecido muscular. Mais adiante temos os órgãos. Temos como exemplo um estômago, que é o conjunto de 2 ou mais tecidos. Seguindo, nós temos sistemas, que são quando 2 ou mais órgãos trabalham em conjunto para desempenhar determinadas funções. Aí nós temos pode ter o exemplo do sistema digestório. E mais adiante os organismos, né, que são sistemas desempenhando suas funções de forma conjunta para formar os organismos. E assim terminamos a nossa aula, né, que representa a atividade 2 da disciplina de Metodologia do Ensino de Ciência da Natureza. Muito obrigado.